espero que sim. Aqui estamos iniciando mais um Pode Tudo com Cast. Hoje estamos aqui com um convidado ilustre. Pode apresentar, sim. Bem, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês, né? Eu sou o Coronel Porto, eu sou coordenador do vestibular do Instituto Tecnológico do ITA. E para a gente é uma satisfação muito grande estar falando do nosso instituto para um pessoal jovem, né, com trabalho de divulgação. Então é sempre bom a gente divulgar o nosso trabalho e que a gente consiga, de alguma forma, suscitar aí a curiosidade de quem no futuro vai assistir esse podcast. Tudo bem, Coronel? O senhor chegou bem aqui, foi bem recebido no Senac, como foi? Foi muito bem, nós fomos recebidos. Inclusive, quando for para provar as coisas que são feitas na cozinha, pode convidar de novo, que a gente vem aqui. Fica a dica, né? Mas fomos muito bem recebidos, sim, e chegamos fácil também. Não foi difícil chegar aqui. Podemos começar com as perguntas? Vamos lá. Qual é o papel do ITA na formação de profissionais para as forças armadas? O ITA, desde a sua criação, né, existe uma missão. Quando uma instituição ela é criada, ela tem que ter uma missão. E lá em 1950, quando o ITA foi criado, ele tinha como missão desenvolver o setor aeroespacial brasileiro como um todo e atender às necessidades da Força Aérea. Então, já na sua criação, ele tem essa dualidade. O aeroespacial não quer dizer que seja militar, né? O interesse, o termo aeronáutica, ele envolve um monte de coisa, envolve tudo que voa, envolve logística de aeroporto, envolve controle de tráfego aéreo, né? Então o ITA tem que desenvolver essa área, e isso envolve atividades civis. Todas as companhias aéreas são aeronáuticas, todos os drones, helicópteros, né? E tudo que é satélite é aeroespacial. Então, uma dessas missões. E a outra é atender às necessidades do comando da aeronáutica. Então, existe um número de vagas destinadas para pessoas que querem seguir a carreira militar. E existem vagas destinadas para as pessoas que não querem ser militar, mas vão ajudar o Brasil aonde eles forem trabalhar depois de formado, né? Então, só para vocês terem uma ideia, nosso vestibular a gente oferece 150 vagas, das quais 36 são para aqueles que querem seguir a carreira militar e 114 para aqueles que não querem seguir a carreira militar. Mas tem um detalhe, no primeiro ano, todo mundo do ITA é militar. Acabado o primeiro ano, esses 114 são declarados aspirantes da reserva não remunerados, deixam de ser militares e aqueles 36 continuam militares até o fim do curso. Sim. Coronel, uma dúvida que assola todo mundo, que é como que uma pessoa pode se preparar para fazer uma prova do ITA? Então, isso aí é uma pergunta muito boa, porque a sociedade, ela acredita que lá no ITA só tem gênios, né? Só gênios que passam no ITA, e isso às vezes afasta um aluno que tem, claro, que tem que ter um certo destaque, né? Mas ele acha que aquilo não é para ele. E eu posso afirmar para vocês, tem gênios lá no ITA? Tem, mas são minorias, né? São uma minoria. A maioria dos alunos da graduação do ITA são pessoas que focaram, procuraram saber o que é necessário fazer, se dedicaram, né? E aí conseguiram passar, entendeu? Então, assim, não é difícil, mas não é impossível. E não é só para gênio, não. Tem muita gente. E às vezes a pessoa só conta com talento, né? Eu conheço muita pessoa que tem talento, mas ela não tem dedicação. Então, mas eu não sei se você falou talento de uma coisa inata, né? Porque tem pessoas que têm realmente uma cognição maior do que outras, em todas as áreas, né? Você vai pegar uma profissão de ator, por exemplo, tem gente que nem faz curso e atua, mas tem pessoas que se dedicam, aprendem e se tornam. Então essa acho que é a diferença, né? Do gênio, aquele cara que tem uma facilidade, que lê uma vez, e tem um cara que para ler, precisa ler 10 vezes, mas ele lê as 10 vezes. Porque ele quer atingir aquele objetivo, entendeu? Terceira pergunta? Posso tirar uma dúvida? Eu estou olhando para vocês. Disseram que eu tenho que olhar para a câmera ou para vocês? Pode levar à vontade. Eu me sinto melhor, eu acho que eu olhando para vocês. Não tem problema. Tá bom. Terceira pergunta. Quais são os requisitos acadêmicos e físicos para o candidato que deseja ingressar no ITA? Olha só. A característica ele tem que passar numa prova de conhecimento, né? Então, ele tem que
física, matemática, química, português e inglês. Essas são as 5 disciplinas que são avaliadas no nosso processo seletivo. Como todo mundo é militar no primeiro ano, além da primeira fase e da segunda fase, que são exames de escolaridade, nós temos uma terceira fase, que é o exame de saúde. No nosso concurso, nesse momento, não é feito um teste físico para o candidato ingressar. Neste momento, não. Então, ele tem que passar pelas 2 fases, estar classificados nas 150 vagas, sendo quem é militar nas 36 e quem não é militar nas 114. Depois disso, ele tem que passar por uma inspeção de saúde, uma análise psicológica, um exame toxicológico e, se autodeclarar negro, ele tem que passar por uma comissão de heteroidentificação para confirmar a raça negra, lembrando que negro são pretos e pardos, né? E aí, depois disso, se ele passar por essas 3 fases, aí sim ele é matriculado no curso de graduação e no CPUR, onde o CPUR é o curso de preparação de oficiais da reserva, que é onde ele vai aprender a parte militar, que é aquele 1 ano que eu falei que todo mundo faz. Mais minha. Mas o senhor acha que mudou, como pode dizer, a forma que a matéria é aplicada no ITA e a dificuldade em si do ITA? Você acha que aumentou de uns anos para cá, diminuiu, continua a mesma coisa? Olha, eu como coordenador do vestibular, eu não negocio esse tipo de coisa, tipo assim, esse ano vai ser mais difícil, vamos aliviar esse ano. Não, a gente acho que mantém um nível de dificuldade. Só que assim, o professor, isso acontece aqui nessa escola, o professor, quando ele elabora uma prova, ele acha que a prova está dentro do que ele esperava. Quando ele aplica, ele percebe que muitos alunos tiraram notas ruins, ou todo mundo acertou. E só depois que ele aplica, é que ele chega à conclusão de que a prova dele acho que ficou meio difícil. Então, não, acho que é muito fácil. Então, a gente, na elaboração, a gente mantém um nível alto de dificuldade. Mas não assim, mudando conforme o ano, entendeu? Então, um exemplo, pandemia, a gente não baixou o nosso nível, a gente manteve o mesmo nível. Mas na pandemia a gente teve aula à distância, para a gente quer aquele nível de excelência, entendeu? Então, independente do que aconteceu na pandemia, os nossos professores elaboraram. Mas não existe uma conversa interna nossa em dizer assim, esse ano vamos endurecer um pouco mais, então esse ano vamos liberar não, deixa isso aí. Eu acho que você pulou a questão 2 aí. Não, são 2 era. Eu falei pro senhor, eu vou mais com o meu seguinte aqui. Mas eu faço a questão 2. Posso fazer? Não, eu achei interessante. Então tá bom. Quais são os principais diferenciais do processo seletivo do ITA em comparação com outros vestibulares? Bem, nós temos diversos vestibulares espalhados pelo Brasil, né, e outras instituições de qualidade também. O que eu acho que a gente tem um diferencial é que é no nível de exigência das questões. Esse nível de exigência ele é superior ao nível utilizado por outras universidades. E a gente tem uma característica, tem universidades que só tem questões objetivas, A, B, C, D e E. Nós temos a nossa primeira fase, que são 60 questões, 12 de cada das 5 disciplinas que eu já citei aqui, né? Matemática, física, química, português e inglês, na primeira fase. Na segunda fase, a gente só chama os 700 melhores que passaram. E para passar, ele tem que acertar pelo menos 5 questões de cada uma dessas disciplinas, das 12, tem que acertar pelo menos 5. E tirar a média geral, 5 ou mais. Quem não tirar 5 ou mais e quem errar mais do que isso, e quem acertar menos que 5 está eliminado. E aí, desse universo que passou, só os 700 melhores são convidados para a segunda fase. Então isso faz com que a gente estreite. Aí essa segunda fase são questões discursivas que serão corrigidas por professores. Entendeu? Então nós temos a primeira que é objetiva, nós temos a segunda discursiva. Da primeira, o fator sorte pode estar envolvido. O cara chutou a segunda não tem jeito. Entendeu? Então, e o nível de exigência é alto. Então eu acho que esse é o nosso diferencial. Como o ITA
ITA tem se adaptado às mudanças recentes no cenário educacional? E como a expansão na educação online e as demandas por inovação? Então, o ITA ele tem uma comissão de competência, e essa comissão ela é permanente. Então, envolve uma série de coisas. Por exemplo, a evolução do conhecimento atualmente está muito grande, né? Então, às vezes surge uma matéria que há 10 anos não tinha, uma disciplina, né? Então, na engenharia tal, hoje em dia é importante tal coisa. Então, essa comissão tem que analisar se essa disciplina ela tem que vir com o ITA, né? Pode ser um input externo, mas pode ser um input interno. O professor saiu para fazer um pós-doc, conheceu uma área que ele acha interessante, ele volta, coloca para essa comissão, analisa e tal. Então, existe uma comissão permanente analisando o currículo para torná-lo atualizado. Isso é uma coisa. Com relação a novas modalidades, né? Durante a pandemia, o ITA ficou completamente à distância, online, né? Inclusive, né, os seus laboratórios. Porém, não é o ideal. No modelo do ITA não é o ideal, porque o modelo do ITA, ele acredita que o fato dos alunos estarem morando juntos, né, todo mundo reside e tem alimentação também, né, o ITA é a única instituição brasileira que dá moradia e alimentação para 100% dos seus alunos. 100%. Ele pode não querer, não é obrigado, mas eu não conheço ninguém que abre mão da moradia permanente, porque é onde ele vai ter aquela interação, aquela troca, né? O professor passa uma lista de exercícios dificílimo, o cara vai para casa sozinho resolver lá, todo mundo ali, vai dar uma ajuda, não está forte. E também da interação de coisas fora o ITA, porque hoje com essa globalização, o cara, tem uma empresa nos Estados Unidos querendo estagiário que trabalha online, num assunto que eu gosto. O cara vai lá e conversa com o outro, daqui a pouco os caras estão fazendo estágio numa empresa, numa Google, Amazon, num assunto que entendeu? Acho que esse modelo, né, de presencial e todo mundo interagindo é um dos motivos do sucesso do ITA. Então, a gente acabou a pandemia, nós não temos a modalidade de online. Agora, se um professor por um motivo qualquer, teve que fazer uma viagem para um seminário e tal, e ele não quer deixar de dar as matérias dele para não atrapalhar, ele pode muito bem usar, tem a estrutura para isso, dar uma aula online e o aluno não perder, não ter o prejuízo daquele professor que por um outro motivo teve que se ausentar, entendeu? Então, a estrutura e a tecnologia e os meios nós temos, mas a gente utiliza o modelo presencial. Será que daqui a alguns anos a tecnologia vai tomar conta disso aqui? A folha do papel e caneta? Pode ser, né? Por exemplo, eu vejo que a geração de vocês gosta muito de usar o celular e está preterindo, né? Às vezes tem coisas que eu prefiro marcar, riscar, né? Mas eu não sou da geração de vocês. Então, eu acho que essa mudança pode ser que aconteça, mas só vai mudar o meio, mas vai ter que digitar, vai ter que ter um lugar que vai armazenar. Eu acho que a tecnologia agora também pode ser uma grande inimiga, mas também pode ser uma grande amiga da gente, né? Principalmente quem tem prova. Eu acho que antigamente, por exemplo, na época do senhor, não tinha YouTube, não tinha esse negócio de internet. Então o senhor era livro, engolia livro toda hora. A gente tem praticamente tudo na palma da mão. YouTube, Google acadêmico, é uma facilidade para a gente estudar. O senhor acha que daqui, como pode dizer, não no período, mas a longo prazo isso pode também se tornar para o ITA, você está no YouTube, está no Google, para ajudar quem quer fazer a prova de você? Não, olha só, eu acho que já existe isso, porque lá no ITA tem muito professor que passa uma prova para o cara fazer em casa. O cara fala, vou passar a prova sexta-feira, vocês têm até quarta-feira para me entregar. E vocês podem consultar o que vocês quiserem, menos um aluno ao outro, por exemplo. Tá? E aí pode consultar tudo. O problema é o seguinte, voltando ao lance da tecnologia. A tecnologia, eu acho que ela não é um problema. O uso de como ela vai ser usada é que é um problema. Você falou uma coisa interessante. Antigamente, quando a gente ia ter que fazer um trabalho, a gente ia ter que ir para uma biblioteca, ia procurar um livro.
Só que a gente tinha acesso ao conteúdo total, né? Hoje em dia vocês têm muito mais acesso, mas vocês acessam um extrato, um negócio e tal. Então o que acontece? O que eu percebo hoje é que a geração de hoje tem muito mais acesso à informação, mas não se aprofunda. Lá a gente não tinha muito acesso à informação, mas talvez naquele acesso que a gente acessava, naquilo que a gente acessava, talvez a gente se aprofundasse um pouquinho mais, entendeu? Eu acho que é essa a diferença. Agora, eu acho que não dá para emitir juízo de valor, o que é melhor, o que é pior. Eu acho que é a realidade. Entendeu? E nós somos seres humanos e a gente sempre quer fazer o que é mais fácil para a gente. Tem pessoas que são diferenciadas que não quero mais fácil, eu quero o melhor. Essas pessoas se diferenciam das outras e chegam no outro. Próximo. Como os estudantes podem se preparar adequadamente para o vestibular do ITA? E quais são as suas dicas para um bom desempenho? Olha, primeira coisa que eu acho é o seguinte: o candidato ele tem que ter noção da prova do ITA. Então ele pode se inscrever ainda no primeiro ou segundo ano como treineiro, que aí ele vai ver o nível de dificuldade. Tendo tato desse nível, ele tem que estudar muito, porém não é só estudar muito. Por quê? Porque o ITA ele tem uma relação de solução com o tempo, tá? Então ele tem que resolver rápido. E isso faz com que ele tenha que se dedicar às questões da prova do ITA. Então, por exemplo, uma coisa básica, resolver todas as provas dos últimos 20 anos do ITA. Isso é uma dica boa, porque a gente não usa muito a nossa batida, entendeu? E a gente não repete questão também. Então a gente... Por que isso? Agora, tem que ter uma massificação na velocidade de solução. Entendeu? De repente, se o aluno tiver 8 horas para resolver a prova do ITA, ele tira 8. Mas só que lá só são 4 horas. Ele não vai tirar 8 porque ele deixou 3, 4 questões de resolver. Por quê? Porque ele demorou muito pensando. Entendeu? Aí o que é que eu percebo? Eu percebo, né? Aí eu vou dar um dado estatístico, porque eu não quero falar em instituições, mas um dado estatístico eu posso dar. De 150 candidatos, vagas, a gente quando põe para dentro, 138 de alguma forma estudaram em cursinhos que se dedicam ao ITA. Estatisticamente, então, eu posso dar um conselho: procure uma instituição que tenha turma ITA, que foca no ITA. E isso não necessariamente pode ser presencial, porque devido à pandemia, muitas escolas tiveram que criar plataformas online. E depois que a pandemia passou, eles viram um filão e vendem curso à distância. Então, às vezes, a família não tem como deslocar o filho para a cidade onde tem aquele cursinho, mas ele pode comprar um cursinho, que inclusive é até mais barato do que o presencial. O senhor sabe, no caso, quem faz as perguntas escritas é um conjunto de vários professores, é um professor só? Como funciona isso? É o seguinte: eu sou coordenador geral do vestibular. Existe uma professora do ITA, ou professor, no momento é uma professora, que é a coordenadora de prova. Aí tem um coordenador de física, um coordenador de matemática, um coordenador de química, um coordenador de português e inglês. Todos professores do ITA. Esses coordenadores elegem um grupo de 10 professores que vão elaborar as questões, várias. E aí esses coordenadores vão escolher, cada coordenador vão escolher quais as questões que aqueles professores todos fizeram vão entrar na prova de matemática. De matemática, escola de matemática, de física, escola de física. E assim sucessivamente. Só que essa escolha, ela não pode ser uma escolha sem base. Ela tem que ser uma escolha, depois o professor que não fez a questão tem que resolver a questão, cronometrar o tempo e verificar se está dentro do tempo adequado que é dado para aquela disciplina. Nós temos 5 horas de prova na primeira fase, temos 5 disciplinas. Então a gente tem que linearmente dividir 1 hora para cada prova. É claro que 15 questões de inglês não vai levar o mesmo tempo de 15 questões de matemática. 15 questões de português não vai levar o tempo. Mas, então, cada coordenador seleciona, testa a solução com relação ao tempo para poder ver se a prova está bem dimensionada.
Então é um trabalho a muitas mãos, mas todos com o pessoal do ITA. Não é possível que só um professor deva fazer alguma pergunta dessa. O nível que o ITA. É muito trabalhoso elaborar questão inédita, que não estão nos livros. Sim. E o senhor falou, o professor dá 2 dias, certo? Mais ou menos para fazer uma prova, às vezes dá para levar a prova para casa. Não, mas olha só, uma coisa é prova do ITA, o curso, outra coisa é o vestibular. Então são questões completamente diferentes. São mais complicadas? Se o cara dá uma prova na sexta para o cara entregar na quarta, Google, não há livro que ele vai achar aquilo. Vai ter que quebrar a cabeça mesmo para conseguir resolver. Fernanda, a próxima pergunta. Quais são os cuidados do ITA com a formação acadêmica dos alunos para prepará-los ao mercado de trabalho? bem, olha só. Eu vou abordar uma coisa aqui que eu acho que é fundamental nessa formação. Primeiro, o nosso modelo, a gente pega 150 jovens e traz para o ITA. Muitos deles com 16, 15, 16, 17, eu nunca ter saído das suas casas e tal. Então isso já é um impacto, então tem todo um acolhimento, não só por parte da administração, como por parte dos veteranos, dos alunos, já que todo mundo mora junto. Tá? Isso já também já é um diferencial. Lá eles têm uma série de iniciativas que eles gerenciam, né? Nas áreas que eles gostam. Isso tudo extra a matéria do currículo da graduação política. Nós temos uma coisa chamada disciplina consciente, que é um código de ética que foi implementado na criação do ITA pelos professores do MIT que vieram começar a formar as primeiras turmas aqui, onde é chamado DC, que é disciplina consciente. Então lá no ITA não existe a cola, não existe comportamento inadequado em relação à ética e moral, até entre eles mesmos eles usam o código de ética entre eles. Eu posso falar do código de ética entre professor e aluno. Então quando eu falei para vocês assim, tem 5 alunos que moram juntos e fazem a minha disciplina, e eu passo uma prova e digo, vocês têm 5 dias para fazer a prova, podem consultar todos os livros, internet, o que quiserem, só não pode consultar um ao outro. Os 5 alunos têm notas diferentes, sendo que eles moram no mesmo apartamento. Então, eu acho que essa formação, esse convívio, essa disciplina consciente, atividades nessas iniciativas que desenvolvem liderança, trabalho em grupo, fazem dos engenheiros egressos do ITA um certo diferencial e que o mercado reconhece isso. Como você acha que deve ser feito esse método da disciplina? Porque eu fico imaginando que na escola a gente já tem isso de um querer falar do outro. Às vezes, para um certo aluno, aquela disciplina não pode funcionar e para o outro não. Qual seria o método que ele usa? Lá funciona sempre porque não é a instituição, não é a administração que vai cobrar de você, são os teus pais. Então, quem incute isso no bicho, né, que a gente chama de bicho, o cara que está entrando, quem incute isso são os veteranos. Então, uma turma de 150 entra no ITA, tem o segundo, terceiro, quarto e o quinto ano, dizendo para ele, cara, aqui, para a gente, não funciona assim. É vergonhoso para o itiano utilizar de meios ilícitos. E tanto é assim, que se um professor perceber alguma coisa numa entrega de trabalho, que tem algum ato, né, de um trabalho ser copiado, o processo de apuração ele começa numa comissão formada pelos alunos. São os alunos que vão chamar aquele aluno que está envolvido naquele processo. Eles é que vão startar, eles é que vão conversar e o aluno vai dizer, olha, não aconteceu isso não, aconteceu isso. Se ele justificar, beleza. Ele se posiciona na vida da administração, olha, não, houve uma dúvida, mas está solucionado. Se ele disser, não, realmente eu copiei, eles vão muito provavelmente propor uma sanção que já aconteceu e acontece, que é até o desligamento ou o trancamento, né, daquele ano por essa atitude. Então, a maneira que dá certo é que é uma coisa que é incutida não pela administração, porque a escola não diz para vocês aqui, vocês podem colar. A escola diz, não podem colar. Só que se você colar e seu amigo não falar nada, você vai colar. Só que lá o teu amigo ele vai te entregar, mas ele não vai te entregar para o professor, ele vai te entregar para essa comissão. E essa comissão vai te chamar. E se ficar comprovado, você vai sofrer uma sanção.
Então, quando são teus pares que te influenciam positivamente, é diferente do que uma determinação da administração. Por isso que lá dá certo. Poderia funcionar. Cara, eu acho que isso é um sucesso. Isso é uma coisa que eu, quando comecei a dar aula lá em 2011, eu me encantei com isso, porque a gente passa a prova, fica ali meia hora esperando para ver se tem um erro de digitação e tal. Acabou, deixa o envelope lá, fala, ó, o último acabar aqui, leva na minha sala. Não existe prova. E quem está lá no ITA é porque quer mesmo, se deixa cobrar. Mas o código de ética que existe há 73 anos, ele tem que ser forte, senão mesmo nessas coisas, ele quer mesmo, mas na hora do pega para capar, o ser humano é falho. E aí se ele tem muita coisa para estudar, uma prova de amanhã, mas ele tem a possibilidade da cola, ele não vai estudar tudo. Agora, se ele sabe que ele não pode colar, ele vai virar a noite estudando e vai fazer a prova. Agora eu vou fazer uma pergunta que não está aí. Sem problema. E o senhor chegou onde o senhor está hoje? Como foi esse processo? Olha, eu entrei na Força Aérea em 86, na Escola de Especialista de Aeronáutica, que é em Guaratinguetá. E depois que eu me formei, eu fiz uma faculdade de Engenharia Mecânica na Federal do Pará, eu sou paraense. Depois, abri um concurso para oficial, concurso superior. Eu fiz, passei e fui trabalhar na Força Aérea no Rio Grande do Sul e tudo. Aí fiquei sabendo que tinha um mestrado no ITA, na minha área de Engenharia Mecânica. Me inscrevi, tive o parecer favorável, vim fazer o mestrado. Quando eu terminei minha pós-graduação no ITA, um professor se aposentou e a reposição ela não é imediata, ela entra numa fila e tal para abrir concurso. E aí perguntaram se eu gostaria de dar aula. Como era na área que eu estava estudando, eu disse que sim. E aí a Força Aérea me deixou recebendo meu salário de militar, mas atuando como professor. Aí fiquei de 2011 até... Aí fui tendo as minhas promoções. Aí tive várias funções, fui chefe de gabinete do ITA, fui pró-reitor, porque existe o reitor e 5 pró-reitores. Eu fui um deles, como tenente-coronel e coronel. E aí, 34 anos de carreira se passaram e fui para a reserva. Só que no dia que eu fui para a reserva, o reitor me convidou para assumir o vestibular. Aí eu assumi o vestibular, já estou há 4 anos no vestibular. E eu gosto muito da minha atividade, porque eu reputo por ser um dos segredos do sucesso do ITA é o processo seletivo rigoroso e sério e ético e transparente. Então tem muito que fazer parte disso. Agora eu vou botar aqui para questões. Como o ITA lida com os alunos que vêm de fora? Então, a grande maioria vem de fora, né? Porque às vezes ele pode até passar na banca de São José, mas nem sempre ele é joseense, né? Então, a grande maioria vem de fora. Então, como eu falei, existe um acolhimento tanto por parte, né, da instituição, que tem psicólogas, né, tem pedagogas, tem toda uma rede. Tem uma coisa interessante que o ITA tem diferente das outras instituições. Todo aluno que ingressa no ITA, ele tem um professor chamado conselheiro. Esse professor, inicialmente, é um professor que é escalado. Esse conselheiro, o aluno tem a liberdade de procurar ele para resolver qualquer problema, inclusive o problema pessoal. O cara está com um problema pessoal e tem esse acolhimento de procurar esse professor. Então, às vezes, o aluno está aqui assoberbado de tarefa, o pai e a mãe estão se separando lá na cidade dele, aquilo está atrapalhando o estudo dele, ele está tendo uma piora no rendimento escolar, ele pode procurar, às vezes ele não tem a liberdade de falar com a amiga, ele pode procurar esse professor. Com o tempo, esse aluno, conhecendo vários outros professores, ele pode se identificar com outro professor. Ele vai lá e pede para trocar. Então, do 1º ao 5º ano, os alunos têm um conselheiro, que é obrigatoriamente um professor. Então, isso também é uma forma de acolhimento. Aqui no Senado também. No primeiro ano nós tivemos isso, que minha tutora era a professora Camila, e foi muito, muito bom. E lá, assim, no passado, os professores moravam dentro do campus também. Hoje em dia não mais, mas no passado, sim.
Então, os alunos moravam dentro do campus dos professores. Então, tem história de professores que eu conheço, são meus amigos, que são padrinhos de casamento de mais de 15 alunos, porque todo mundo convida eles para ser padrinhos de casamento, porque conviveram 5 anos, os professores chamando para comer na casa dele no final de semana, estreitaram os laços, depois eles saíram, se casaram, não tiveram um vínculo, aí convidam o professor para ser padrinho. Uma coisa um carinho muito grande. A senhora passou por muita dificuldade também, você pelo fazer os seus vestibulares, a senhora acha que você está com a cabeça tranquila? Como que o senhor... Olha, meu vestibular foi na Federal do Pará, como eu falei, né? Então eu estudei muito e passei bem colocado, passei inclusive na Força Aérea no mesmo ano, né? Então, para mim foi assim, me dediquei bastante, porque eu sou um daqueles que eu falei esforçado, então eu tenho que estudar muito para atingir um certo nível, né? Então, mas na época eu fazia. Quando eu vim fazer o mestrado no ITA, eu já era casado, com filhos, aí já foi um pouco mais difícil, porque eu estava um pouco afastado desse estudo mais pesado. Mas assim, em 3 meses, levando uma chicotada das matérias que eram bem difíceis, aí eu entrei já no regime de estudar continuamente todos os dias e tal, e graças a Deus. Desde jovem, você gostava de estudar bastante? Ah, sim. Foi assim. Sempre me dediquei, né? Me dediquei para ter bons rendimentos naqueles cursos que eu estava fazendo na época. E também depois os cursos de carreira da mesma forma, e procurando da melhor maneira ter um rendimento satisfatório. Para encerrar, que dica que o senhor passa para os estudantes? Olha, a dica que eu passo para os estudantes é ter foco. Porque hoje em dia, quando eu estava na fase de vocês, o número o leque de profissões ele era restrito, né? Direito, medicina, engenharia. E engenharia também tinha um número, né, restrito. Hoje em dia tem curso que cada dia eu descubro curso que eu nem sabia que existia, né? Então, hoje em dia o leque de vocês é muito aberto, entendeu? Então, hoje em dia tem graduação, né? Antigamente era assim, engenharia mecânica. Aí depois a mecânica surgiu a produção também. Aí depois tem, né, engenharia de sistema, depois tem engenharia de materiais. Então, como a ciência está crescendo, cada vez mais vai afunilando as especificidades. E aí fica difícil se a pessoa não tem foco, entendeu? E outra coisa que eu percebo, que você tendo foco, sempre vai surgir dúvida, né? Tem gente que não, tem gente que diz assim, não, eu quero isso e pronto, né? Mas sempre vai ter uma dificuldade, e uma diferença que eu percebo dos jovens de hoje é que eles trocam com muita facilidade. Comecei uma coisa, não estou gostando, troca. Na minha época, assim, a gente terminava o que não estava gostando e depois mudava. Não estou dizendo que é certo, porque às vezes você pode perder tempo, porém, trocar com muita facilidade, você sempre vai ter alguma pedra no seu sapato. Sempre que você escolher, vai ter alguma coisa que vai te causar um desconforto. Sempre. Nunca vai ter. Vai ser um professor, vai ser dificuldade de uma disciplina que você não está muito afetado. Então, primeira coisa que eu acho foco. Segundo, cara, dedicação. Não adianta, tem que se dedicar, entendeu? Pô, eu vejo depoimentos de alunos que passaram no ITA, fizeram 5 vezes o vestibular do ITA. Cara, enquanto os colegas dele estão na praia, balada, curtindo, o cara está estudando. Mas lá na frente ele vai colher esses frutos, entendeu? Então, se eu, para alcançar, e eu não estou falando só do ITA, não. O ITA não é a única instituição boa que tem para se estudar, não. Tem outras boas, só que são difíceis também. O ITA pode ser mais difícil, são difíceis também, a concorrência é muito grande. Né? Imagina que é passar em medicina na USP. Entendeu? Só que tem que ter foco. O que é que eu preciso fazer para alcançar esse objetivo? Isso, beleza. Só que isso exige muita dedicação. Eu vou pagar o preço de me dedicar? Primeiro ano não deu. Quer saber? Eu vou fazer. Pode ser. Agora tem uma coisa que eu digo para vocês. Tá? Eu digo isso não é clichê, não. Eu digo porque eu acredito. Independente do que vocês vão fazer, tu sabe o que é que tem em comum todos nós que estamos aqui? De vida. Nós somos indivíduos
Todo mundo tem as suas crenças, tem as suas, mas o que é uma coisa que é igual para todo mundo, que é importante? Que a gente alcance o quê? A felicidade. Isso é que é importante. Entendeu? Você pode querer muito o ITA, quando você consegue, de repente você não ficou feliz por causa de alguma coisa que o ITA tem, né? Às vezes você não conseguiu o ITA, seguiu um caminho lá na frente, você descobriu que você procurou um caminho que foi excelente para você. Então, gente, o que a gente tem que procurar, claro, é a felicidade. Estar feliz naquilo que a gente está fazendo. Tá? Agora, repito, vão acontecer percalços, vão ter problemas, seja lá quais forem. Só que a gente tem que suplantar. Se a gente começar a trocar cada vez, que vai passar a vida toda trocando, porque sempre, né? Família a gente não pode trocar, não tem problema na família? Então, tem gente que troca, né? Mas é isso, gente, ó, resumindo, foco, procurar saber o que é necessário para o objetivo e dedicação. Fora isso, só a galera fora da curva, entendeu? Quem é fora da curva, que estudou, não estudou muito e conseguiu, é o cara privilegiado, entendeu? Mas a maioria, eu acho que é isso. Tem que fazer uma coisa que pode descansar. Muito obrigada, senhor, pela sua participação aqui conosco, no nosso podcast. Obrigada à instituição Senac, à instituição ITA. Deus abençoe a vida de vocês. E é isso, muito obrigada. Eu gostaria, né, em nome do reitor, né, o Anderson, de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu tenho sempre um prazer muito grande em interagir com os jovens, né? Esse brilho nos olhos que vocês têm, né, nesse momento de vida de vocês é muito bacana, né? E a gente tem honestidade de propósito em passar informações corretas para vocês e tudo, né? E dizer que, se por um acaso, no meio de você estarem editando e tal, surgir alguma dúvida que a gente possa acrescentar, tudo para o Leonardo aí, que será um prazer para a gente melhorar o trabalho de vocês, e desejo sucesso e que vocês sejam felizes. Amém. Obrigado, pessoal. É isso. Tchau, gente. Obrigada por acompanhar a gente. Não esqueça de curtir, compartilhar, deixar seu comentário aí no Pode Tudo com Cast. Tchau!